Muito boa noite, bem-vindos ao VAR, pavilhão da Ovarense, terceiro jogo das meias finais do Campeonato da Liga de Basquetebol, para ver em direto e em exclusivo a partir das 9 da noite no Porto Canal, o Ovarense Futebol Clube do Porto. Lideram a eliminatória os Dragões, venceram os dois jogos que realizaram no Dragão Caixa e por isso estão a apenas uma vitória de garantir um lugar na final do Campeonato da Liga de Basquetebol. A Ovarense joga ligada à máquina, tem forçosamente que vencer esta partida para pelo menos arrastar esta eliminatória até ao próximo domingo. Se a Ovarense vencer esta noite, domingo às 6 da tarde, as duas equipas voltam a marcar encontro neste mesmo pavilhão para jogarem então o quarto jogo das meias finais do Campeonato da Liga de Basquetebol. A Ovarense tem uma boa notícia para este encontro. O treinador espanhol Félix Alonso Garcia pode contar com Jaime Silva, ele que falhou os dois jogos na cidade do Porto, hoje regressa à equipa da Ovarense e é um jogador que normalmente costuma ter uma preponderância evidente na formação vareira. Assim sendo, a Ovarense tem para esta partida Jaime Silva, José Barbosa, Nick Novak, André Pinto, Nuno Moraes, Fernando Neves, Miguel Miranda, Joseph Harris, Revan Barber, Pedro Pinto e ainda Emanuel Sá, treinador da formação da Ovarense, o espanhol Félix Alonso Garcia, quando víamos uma espécie de última reunião de grupo da equipa da Ovarense, que sabe de antemão que tem que vencer esta partida para prolongar esta eliminatória, pelo menos até ao próximo domingo. Cá está o plano da equipa da Ovarense, os jogadores nesta altura a escutarem as últimas indicações do técnico espanhol Félix Alonso Garcia. Esta é a equipa do Futebol Clube do Porto, também com uma boa novidade. Aparentemente Troy de Vries está recuperado e está em condições de ajudar a equipa do Futebol Clube do Porto. Para além de Troy de Vries, José Silva, Brett Tinsley, Nico Washburn, André Bessa, António Monteiro, Miguel Queiroz, Alberto Fontete, João Galina, Ferra Aventura, Pedro Bastos e Arnet Tolman, treinador do Futebol Clube do Porto, Moncho Lopes. E atenção que Troy de Vries está num belíssimo momento, numa fase muito interessante da temporada. Só para terem uma noção, fez 54 lançamentos de 3 pontos desde o arranque dos play-offs, portanto é uma contabilidade referente a 5 jogos, lançou 54 vezes, marcou 27, tem por isso 50% de aproveitamento nos lançamentos de 3 pontos, marcou 125 pontos em 5 jogos, o que quer dizer que tem uma média de 25 pontos por jogo. Excelente o momento de Troy de Vries na equipa do Futebol Clube do Porto, ajudado também naturalmente pelos restantes companheiros de equipa. Miguel Marques Monteiro, fator casa a tentar funcionar para a equipa da Ovarense, e a verdade é que de todos os jogos que fizemos aqui esta época entre Ovarense e Futebol Clube do Porto, creio não estar enganado se te perguntar se este é o melhor ambiente desta temporada. Sem dúvida, o melhor ambiente da temporada. O Futebol Clube do Porto já veio aqui 3 vezes, sempre grande ambiente, mas hoje estou a sentir que os adeptos de Ovar sentem que este jogo é decisivo, e é mesmo, porque se o Ovarense não vencer aqui o Futebol Clube do Porto, fica tudo decidido em 3-0. Por isso estão a comparecer em massa, ainda há muita gente a entrar nesta arena Dolce Vita, a casa da Ovarense, e por isso o Futebol Clube do Porto vai mesmo sentir este ambiente dos adeptos de Ovar, que hoje estão aqui para apoiar e muito a formação de Félix Alonso, que começou mal as meias finais, 2 derrotas no Dragão Caixa, e agora tem esta terceira oportunidade para vencer o Futebol Clube do Porto, coisa que já fizeram por 3 vezes esta temporada aqui em Ovar. Venceram logo no início da época no troféu António Pratas e depois por 2 vezes na fase regular da Liga também conseguiram vencer o Futebol Clube do Porto. É mesmo a equipa esta temporada que está a conseguir fazer frente ao Futebol Clube do Porto. Já Moncho Lopes, na antevisão desta partida, sente que a equipa está numa posição confortável e ouçam os assobios dos adeptos em cada posse de bola do Futebol Clube do Porto, e promete ser sempre assim. Mas como estava a dizer, Moncho Lopes disse que o Futebol Clube do Porto está focado em resolver isto já, mas não muito preocupado. O plano do Futebol Clube do Porto é ter 3 vitórias e não vencer por 3-0. Do outro lado, quem falou foi Fernando Neves, que realçou que é importante, é fundamental ao Ovarense conseguir equilibrar a luta das tabelas. Isto porque no último jogo, só para terem uma noção, na luta das tabelas, o Futebol Clube do Porto conseguiu 45 ressaltos e o Ovarense apenas 17.
Já se iniciou a partida, 2 pontos para cada uma das equipas. Marcou primeiro Pedro Bastos para a equipa do Futebol Clube do Porto. Empatou no último ataque José Ferris para a equipa da Ovarense. Bem jogado pelo ataque do Futebol Clube do Porto, com Miguel Queiroz a libertar Nico Washburn. 4-2 para a equipa do Futebol Clube do Porto. A Ovarense que começa a partida com José Barbosa, Miguel Miranda, Jaime Silva, Revan Barber e também José Ferris. A equipa do Futebol Clube do Porto com Pedro Bastos, Brett Tinsley, José Silva, Nico Washburn e Miguel Queiroz. Comentador do Porto Canal para o basquetebol, como sempre, Rui Santos, boa noite. Há de facto uma série de curiosidades, empata a formação da Ovarense, mas há uma série de curiosidades à volta destas duas equipas. Em primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto só ganhou a Ovarense em jogos realizados no Dragão Caixa. Em qualquer outro palco esta temporada, o Futebol Clube do Porto não conseguiu vencer. Por outro lado, há aqui também a pressão que eu creio que entra na cabeça dos jogadores da Ovarense, porque jogam este jogo ligados à máquina. No meio disto tudo e atendendo ao facto do Futebol Clube do Porto ter duas vitórias de avanço, o que é que achas que pode pesar mais no jogo desta noite, Rui? Boa noite. Boa noite. Sim, o Ovarense claro que está ligado às máquinas e isso é uma coisa que normalmente se sente nos primeiros 3, 4, 5 minutos de jogo. A partir daí é o jogo pelo jogo, isso vai desaparecendo. Os jogadores para já, estamos com 2 minutos e qualquer coisa, estão com uma grande entrega, com boas percentagens para começar o jogo. Há aqui uma novidade entre aspas, que é a entrada do Pedro no lugar do Troy de Vries. Vamos ver se ele realmente estará em condições, porque ele tem jogado praticamente sempre no 5 inicial, é um jogador importante à equipa. Não é que Pedro não seja, até porque Pedro está a começar muito bem, já tem os 5 pontos. Mas o fator casa aqui pode ser preponderante e, portanto, o Porto tem que estar a um grande nível. Aliás, está aprovado, porque o Porto ainda não conseguiu ganhar cá este ano. O Porto tem que estar mesmo muito bem, muito concentrado. Não pode ter quebras como já vimos acontecer em alguns jogos, de estar 3, 4, 5 minutos sem fazer pontos. O Porto tem que estar muito sólido. E se assim for, é possível eliminar a Ovarense com 3-0. Se o Porto tiver essas quebras, eu penso que será muito difícil. Depois temos o ambiente. O público do Ovar é grande fã do basquetebol, gosta de basquetebol, puxa muito pela sua equipa e a equipa corresponde normalmente. Portanto, vamos ver se o Porto também não se deixa intimidar muito com esse ambiente. E esperemos que o Porto eventualmente consiga fazer com que o Troy jogue, porque realmente eu penso que neste momento é a grande mais-valia do Porto, é Troy de Vries. Também vai depender muito destes dois norte-americanos do Ovarense, o Harris e o Barber. Principalmente Barber nos jogos esteve ligeiramente abaixo daquilo que já vimos fazer no Dragão Caixa. O Dragão Caixa teve muito em baixo, vamos ver. Entretanto, já reparei que tanto o Porto como o Ovarense já criaram aqui algumas situações de alternância defensiva. O Ovarense está a defender a zona, talvez o fator surpresa, provavelmente alguns minutos, até enquanto estiver a resultar, assim como também já vi o Porto a defender a zona. Portanto, há aqui esquemas táticos montados pelos treinadores para condicionar claramente os ataques. Vamos ver o que é que pode resultar daqui. 9-7 está na frente a formação da Ovarense. Posse de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. Nico Washburn. Brett Tinsley está num belíssimo momento de forma também. Brett Tinsley a trabalhar sobre Revan Barber. Lançamento em queda à retaguarda. Salto para Miguel Queiroz. Nova posse de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. Não cai o triplo para Pedro Bastos. Salto para Miguel Miranda. A parar o drible cedo, o Miguel Miranda também não é o jogador ideal para transportar a bola para o ataque. E até porque não tinha vantagem, portanto, a equipa não tinha vantagem e ele vem a parar o jogo, a organizar o jogo da sua equipa. E José Barbosa a dar mais 2 pontos. José Barbosa que, se quisermos olhar para os 2 jogos como um todo, foi talvez o jogador mais regular da Ovarense no Dragão Caixa. Eu ia referir exatamente isso, é um jogador que o Porto tem que ter ali algum cuidado. Na fase regular, nos jogos contra o Porto, não fez jogos sobressaiu mais do Kovac, por exemplo. Agora, nos 2 jogos do Dragão Caixa do Playoff, esteve muito bem a defender e a atacar, e o Porto tem que ter ali algumas cautelas, porque ele fez bastantes pontos, fez bastantes penetrações, galvanizou em alguns momentos do jogo a equipa. Portanto, é um jogador que o Porto tem claramente que ter alguns cuidados, porque eu penso que ele também está a atravessar um excelente momento de forma.
Paragem na partida, parou o jogo. O técnico do Futebol Clube do Porto perde por 4 a formação azul e branca, 11 para o Ovarense, 7 para o Futebol Clube do Porto, 5:30 para jogar ainda dentro deste primeiro período. Jogo decisivo apenas para o conjunto de Ovar. O Futebol Clube do Porto aparece para este terceiro jogo com 2 vitórias conquistadas nos primeiros 2 jogos destas meias finais. Aproveitou o fator casa, venceu na passada sexta-feira e no passado domingo a formação da Ovarense, quando, a partir deste momento, o Miguel Marques Monteiro, o Futebol Clube do Porto, também à tua esquerda, vai contar com mais apoio. Chegou agora um reforço especial para este jogo, porque chegam vários elementos da claque portista, os Super Dragões, a fazerem questão de vir aqui até ao VAR, também dar o apoio à equipa que bem precisa, porque tem aqui um pavilhão muito difícil de se jogar, que é este pavilhão da Ovarense, que a equipa de Ovar tem sempre muito apoio. Hoje, especialmente, o Futebol Clube do Porto também vai contar aqui com o apoio dos Super Dragões. E ainda bem, porque pela primeira vez aqui em Ovar esta temporada há uma presença mais maciça de adeptos do Futebol Clube do Porto. Obviamente também que o jogo é mais importante dos que foram realizados na fase regular, quando Brad Tinsley está na dúvida se o sexto vale ou não. Triplo e falta de Jaime Silva. O que não deixa de ser uma excelente notícia para a equipa do Futebol Clube do Porto, revendo aqui o lançamento de Brad Tinsley. Exatamente, triplo. A falta é cometida depois do lançamento, portanto, nova posse de bola para a equipa do Porto. Sublinhando aqui também a chegada de vários adeptos do Futebol Clube do Porto, que estão no único topo deste pavilhão que está em bancada. Posição para Pedro Bastos, perde por 1 a equipa do Futebol Clube do Porto. Novamente a bola na mão de Brad Tinsley. Pedro Bastos devolve a Brad Tinsley. Nico Washburn tenta libertar-se de Miguel Miranda. Miguel Queiroz a tirar de fora. Miguel Queiroz fica curto, ressalto para Joseph Harris. É uma espécie de faz tudo e quase sempre tudo bem Joseph Harris na equipa de Ovar. Raven Barber com falta de Miguel Queiroz. Não falamos da equipa de arbitragem. Luís Lopes, Carlos Santos e Rui Ribeiro são eles que dirigem este encontro entre a Ovarense e o Futebol Clube do Porto. Revendo aqui a falta pessoal marcada a Miguel Queiroz, aqui neste toque sobre Raven Barber. E Troy já está no jogo, vamos ver o que é que poderá mudar aqui. Jaime Silva, Miguel Miranda, jogar para dentro para Raven Barber. Não cai o lançamento do Raven Barber. Tinsley, Troy. À procura de uma linha de passe, assume o lançamento de Troy, quase que ganhava o próprio ressalto, e depois falta marcada a Brad Tinsley, a parar José Barbosa. Tinsley a sentir que tinha que parar o ataque na Ovarense, e é praticamente uma vantagem no ataque, e por isso Tinsley a ter que fazer essa falta. Foi a segunda do Futebol Clube do Porto neste primeiro período. A Ovarense tem apenas 1. Como em qualquer outra modalidade, as dúvidas normalmente nunca são muito boas para quem tem que tomar decisões, e Troy de Vries, creio que há pouco ficou refém precisamente de ter ficado indeciso sobre o que havia de fazer. Normalmente quando se hesita, mas ele depois viu ali uma oportunidade, um lançamento curto. E se mesmo se não tem hesitado em ir agarrar a bola, se calhar não tinha cometido falta e tinha agarrado a bola à primeira. Jogo muito equilibrado nestes primeiros 6 minutos do primeiro período. Nico Washburn, Troy com Joseph Harris, Brad Tinsley, Pedro Bastos, Brad Tinsley, Troy de 3. Não cai o lançamento de Troy de Vries, andou lá perto. Resposta da formação da Ovarense, José Barbosa a tentar jogar 1 contra 1 com Pedro Bastos, Miguel Miranda. E a falta de Nico Washburn. Necessário. Não tinha necessidade nenhuma de queimar aqui uma falta. Terceira falta coletiva para a equipa do Futebol Clube do Porto, tem apenas uma a Ovarense. Estamos a 3:50 de terminar o primeiro período. E o Futebol Clube do Porto faz mais uma alteração, agora uma troca de postos, sai Nick, entra Fontete, que terminou o último jogo frente ao Ovarense em grande forma, defensivamente e também ofensivamente, foi muito importante no último período. Não só no último jogo, eu diria que este posto espanhol está, porventura, a viver a melhor fase da temporada do Futebol Clube do Porto. Belíssima resposta da equipa da Ovarense, constrói uma vantagem de 3 pontos, com posse de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. Troy de Vries, Fontete, Troy,
perder o contacto com a bola, Troy de Vries a ser desarmado. Conduz novamente José Barbosa, Joseph Harris, Jaime Silva, Miguel Miranda, Raven Barber. Miguel Miranda, importante e de muito longe, Jaime Silva a tentar de 3. E posse de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto, diz o árbitro Luís Lopes. Revendo aqui o último ataque da partida, neste caso o último lançamento de Jaime Silva. Ele que esteve a pontos com um problema no pé, recuperou depois de ter falhado os 2 jogos contra a Caixa. Agora é a altura de Novak entrar, é um dos jogadores mais queridos deste público de Ovar e costuma ser uma dor de cabeça para o Futebol Clube do Porto. Pedro Bastos, 3 minutos para o final deste primeiro período. Troy de Vries, Alberto Fontete, Brad Tinsley, Bastos, Troy, com Miguel Miranda bem mais rápido, o Troy de Vries, depois não optar pelo melhor. Roubo de bola mais um para a equipa da Ovarense e depois é Joseph Harris, que não perdeu por um único momento a bola. Eu penso que Troy não está nas melhores condições. Dá uma sensação que ele está ali com alguma dificuldade em se movimentar, em se soltar no jogo. Isso também pode ter a ver com a lesão que ele contraiu no último jogo. Miguel Queiroz a marcar, Miguel Queiroz para a equipa do Futebol Clube do Porto, a utilizar bem o tempo de ataque, a formação azul e branca. Procurar o jogador sozinho, muito bem. O Pedro ali a aguentar um 2 contra 1 sucessivamente e a soltar muito bem a bola no Miguel. Está no jogo a equipa do Futebol Clube do Porto e este arranque forte da equipa da Ovarense, Rui, era de esperar, atendendo ao que tem passado. Mas o Porto não está a deixar fugir, isso é importante, é manter-se no jogo, porque a Ovarense vai querer fugir no marcador seguramente. E se o Porto se conseguir manter-se sempre aproximado nos 3, 4, 5 pontos, vai começando a enervar também a Ovarense, porque a Ovarense vai querer fugir rapidamente no marcador, vai ver que não consegue. Agora, se a Ovarense ganha uma vantagem grande, aí pode ser complicado. Miguel Miranda de 3, sozinho, não consegue marcar. Ressalto para Brad Tinsley, é ele que leva o Futebol Clube do Porto para mais um ataque, ainda consegue tocar em esforço para Troy de Vries. Pedro Bastos novamente a organizar o ataque da equipa do Futebol Clube do Porto. Sempre com José Barbosa na marcação. Fontete a jogar longe do cesto, o posto espanhol do Futebol Clube do Porto. Tinsley, bola dentro em Miguel Queiroz. Excelente Miguel Queiroz a rodar sobre Raven Barber com a ajuda da tabela, mais 2 pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto e que bem está no jogo Miguel Queiroz. Sim, é importante que ele esteja bem. Ele é um jogador que puxa muito pela equipa, incentiva a equipa e também ele próprio precisa de fazer os seus pontos para se sentir motivado. Também não cai o lançamento exterior de Joseph Harris, ressalto para Troy de Vries e atenção que a 30 segundos do final deste primeiro período, posse de bola para o Futebol Clube do Porto passar para a frente. Alberto Fontete pede a chegada de alguém. Tinsley, 10 segundos para o Futebol Clube do Porto lançar. Fontete, bola fora em Miguel Queiroz, novamente de 3, Miguel Queiroz e marca triplo Miguel Queiroz. E o Futebol Clube do Porto a ficar com 2 pontos de vantagem a 5 segundos de chegarmos ao final do primeiro período. Grande momento para a equipa de Moncho Lopes. Nick Novak não consegue marcar Nick Novak e assim chegamos ao final deste primeiro período. Aproveitou bem estes últimos instantes a equipa do Futebol Clube do Porto. Avança para o segundo período em posição de vantagem. 15 para a Ovarense, 17 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Rui. Muito bem, o Porto não ir no barulho, não se deixar levar, manter-se muito sereno em termos ofensivos. Penso que era isto que o Moncho Lopes pretendia, exatamente, ou seja, a equipa não se desunir pelo facto de Ovarense estar à frente, de estar a fazer muito barulho. Era importante que eles se mantivessem coesos e eu penso que neste momento o Porto está bem. E isto vai pesar durante o jogo da equipa de Ovarense, porque o Ovarense quer claramente e tem que ganhar este jogo e começa a ver que o Porto não dá margem, não nos dá vantagem. Aliás, neste momento a vantagem é do Porto por 2 pontos, portanto o Porto neste momento está muito bem. Não é que o Ovarense não esteja, eu pensei que as defesas estão um bocadinho softs.
E o facto é que o Porto acaba o primeiro período com 3 faltas e o Alvarense com 1. Portanto, não é normal. Muito poucas faltas para um período. De certeza que a agressividade defensiva vai aumentar, porque as equipas têm feito muito tempo zona de um lado e do outro. Os seus treinadores claramente não vai demorar muito a mudarem para defesas homem a homem, e aí os níveis de agressividade vão aumentar, e é aí que o Porto depois vai ter que se aguentar. Mas muito bem, até agora um excelente primeiro período das duas equipas, e muito bem o Porto que está bastante coeso neste jogo. Miguel Marques Monteiro, interessante também o ambiente neste pavilhão, ainda mais depois da chegada dos adeptos do Futebol Clube do Porto, que de alguma forma tentam equilibrar as contas fora do terreno de jogo. É difícil a claque do Futebol Clube do Porto equilibrar porque está em menor número, são muitos mais adeptos da Ovarense, mas desde que chegaram estão sempre a cantar pela equipa, sempre a dar esse apoio, porque sentem que chegam os jogos decisivos e cada vez mais o Futebol Clube do Porto pode estar nessa final tão desejada pelos adeptos, que depois também de estarem algumas épocas fora desta elite de basquetebol, nesta época de regresso também a darem este carinho à equipa e prometem estar aqui até ao final do jogo. A altura para as duas equipas regressarem. Moncho Lopes ainda tem ali alguns segundos para falar com alguns jogadores, até nesta altura está a falar com o Ferreira, que ainda nem vai a jogo, mas a explicar-lhe alguma situação que não gosta de ver ou que quer ver, mas para já os 5 são os mesmos de um lado e do outro. Posse de bola para o Futebol Clube do Porto. Do lado da Ovarense, em termos de pontos marcados no primeiro período, destacam-se os dois norte-americanos. Joseph Harris tem 7, Raven Barber tem 6. Do lado do Futebol Clube do Porto, Miguel Queiroz tem 7, Pedro Bastos tem 5. São os melhores marcadores da equipa do Futebol Clube do Porto, com Pedro Bastos a falhar o tiro exterior. Ressalto para Joseph Harris, Nick Novak. Ressalto para Fontete, Pedro Bastos, Tinsley. Fontete, Pedro Bastos a evitar Nuno Moraes e Tinsley. Volta a marcar para a equipa do Futebol Clube do Porto. Mais um triplo para Brad Tinsley, revendo aqui o passe de Pedro Bastos. E a assinatura final de Brad Tinsley. Grande momento na temporada para o norte-americano, que o Futebol Clube do Porto foi contratar à segunda divisão do campeonato alemão. Nick Novak. Nesta altura, no lançamento não de 3, mas de 2, é o melhor jogador destas meias finais. Tem uma percentagem incrível de lançamento de 2 de 82%. Inteligente Brad Tinsley, a verdade é que chegou primeiro de Joseph Harris, mas fica a intenção de Troy de Vries, aliás, e não Brad Tinsley. Mas o passe é mau, o passe é muito em arco e dá tempo a Harris de fazer uma recuperação defensiva, ele é rápido. É pena, se o passe sai um pouquinho mais baixo, aí... Eu diria que ele fez aquilo que conseguiu, porque também não também, estava... é possível. Com muito espaço para tentar de outra forma. De qualquer forma, mantém a posse de bola a equipa do Futebol Clube do Porto. Troy de Vries, Pedro Bastos, Miguel Queiroz, pede bola dentro, Fontete, joga com Brad Tinsley. Cá está o 5 do Futebol Clube do Porto a tentar evitar André Pinto. Bem, e consegue tirar falta. Creio que Nuno Moraes terá sido ou André Pinto? Não, penso que Nuno Moraes. Aqui vemos o número 9, precisamente Nuno Moraes, à conversa com o Luís Lopes. Linha de lance livre para Brad Tinsley e com ele a possibilidade do Futebol Clube do Porto aumentar, pelo menos ligeiramente, a vantagem que tem no marcador. Marca o primeiro, o Brad Tinsley. Ele que costuma ser fiável na linha de lance livre. E o Porto gradualmente vai colocando aqui cada vez mais pressão na equipa da Ovarense. Já são 6 pontos, o Ovarense vai querer cada vez mais jogar rápido e é aqui que o Porto tem que ser inteligente. Bárbaro para fora, André Pinto. Não marca André Pinto, não é propriamente a especialidade do número 8 da equipa da Ovarense. No limite da perda de bola, a equipa do Futebol Clube do Porto. Mas Troy queria a falta de André Pinto porque com o corpo conseguiu afastar qualquer possibilidade de progressão de Troy. A equipa de arbitragem não concordou e cá está Troy a fazer também o primeiro triplo da partida e Félix Alonso a querer parar, conversa com os jogadores. Troy também a lançar-se nesta partida e o Futebol Clube do Porto precisa dele. E atenção, porque eu vou dizer, de repente o Futebol Clube do Porto fica com uma vantagem de 9 pontos e Rui, muitas vezes, o difícil no basquete é marcar o primeiro.
Às vezes é. Mas o Pedro, Tinsley e Troy são 3 terríveis lançadores da linha de 3 pontos. É muito difícil também ao Alvarense conseguir parar os 3. Algum há de soltar e talvez para azar do Alvarense eu penso que os 3 hoje já estão a começar a acertar, o que pode ser muito complicado. Já marcaram os 3. Exatamente, portanto vai ser complicado, até porque temos também o Miguel que está numa boa forma, já no jogo do Dragão fez 2 triplos, hoje também já fez, portanto o Porto neste momento tem lançadores. Se quiseres ainda podemos olhar para o José Silva, que também lança bem de 3, e hoje destes que nós falamos é o único que ainda não conseguiu fazer nenhum. Exatamente, ele teve muito pouco tempo em campo ainda, teve só no 5 inicial, mas 2 minutos, depois acabou por sair para o lugar de Troy. Mas está a ser complicado, até porque do outro lado do Alvarense os jogadores não estão a acertar ainda com o tiro exterior. Miguel já lançou, o Jaime já lançou, o André Pinto já lançou e ninguém está a acertar. Portanto, isto pode começar a criar aqui alguma confusão na cabeça dos jogadores do Alvarense, porque o Porto está a marcar, o Alvarense não está a marcar. O Alvarense sabe e tem necessidade de apertar com o Porto, mas neste momento é o Porto que está melhor. Eu penso que o Alvarense neste momento está a acusar um bocadinho a responsabilidade deste jogo. Ou rapidamente os seus jogadores conseguem disparar aqui 4, 5, 6 pontos consecutivos sem o Porto fazer pontos, ou pode ser complicado. Não cai o triplo de Pedro Bastos, recebeu de Fontete, tentou de 3, não conseguiu desta vez marcar para a equipa do Futebol Clube do Porto, que assim mantém os 9 pontos de avanço que tem sobre a Ovarense. Nick Novak com Brett Tinsley pela frente, ainda Nick Novak à procura de alguém, André Pinto a marcar, bem trabalhado o ataque da formação de Félix Alonso. Chega aos 17 pontos a Ovarense, tem 24 o Futebol Clube do Porto. Estamos a pouco mais de 7 minutos de chegar ao intervalo. Pedro Bastos, Troy DeVries, Tinsley e mais um triplo para a equipa do Futebol Clube do Porto, a libertar-se bem Brett Tinsley, no fundo de acordo com aquilo que o Rui Santos dizia há pouco. Troy, Pedro Bastos, Tinsley, algum deles muitas vezes vai estar sozinho para lançar. Exatamente, porque assim o Troy está a ser defendido normalmente pelo André Pinto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Troy tem vantagem, um jogo mais baixo, é mais rápido, ele está constantemente a desequilibrar o André Pinto e depois surgem as ajudas. A partir do momento que surgem as ajudas, alguém está sozinho. E o Porto está a fazer muito boas leituras. E mais um de Troy DeVries a responder bem ao último ataque da Ovarense. E Félix Alonso não está a gostar nada dos últimos ataques do Futebol Clube do Porto, porque com 3 lançadores a missão é complicada, essa é a verdade para o Ovarense, mas Félix quer mais empenho na defesa. Eu diria que os que estão a gostar do que estão a ver estão em menor número neste pavilhão. Exatamente. Não, é muito difícil, o Porto tem grandes lançadores. O Pedro agora meteu-se por caminhos por onde não precisa de ir. Não tem que acelerar, não há vantagem, para o jogo, organiza o jogo, o Porto está em vantagem. Neste momento o Porto já conseguiu um dos grandes objetivos, quanto a mim, deste jogo, que é colocar a Alvarense num estado de nervos já tal. Ainda mais. Claro, já não era fácil, porque já vem com uma desvantagem de 2-0, e neste momento estarmos a meio de segundo período e a Alvarense estar a perder por 11 pontos em casa, começa o sistema nervoso, digamos, a vir ao de cima, e isto pode ser muito favorável para a equipa do Porto. E entretanto o Montijo Lopes resolveu tirar Pedro Bastos da partida e lançou José Silva, que está também a fazer os primeiros segundos neste jogo. José Silva que vem agora Fontete com um abafo, mas antes à falta quase que levava o nosso colega repórter de imagem Harris pela frente, mas era mais um abafo de Fontete. Posse de bola para Alvarense, certo? Acabou por... Penso que é falta do Troy. Também Falta do fiquei Troy, com essa ideia, mas acabou por ter sorte o Alvarense neste lance, porque aqui a bola anda perdida. E não fosse este toque involuntário de José Silva com o pé, provavelmente teria o Futebol Clube do Porto ficado com a bola. De qualquer forma, linha de lance livre para Joseph Harris. Eu só não percebo é porque é que os árbitros não assinalaram pé naquele lance. Sinceramente, fica-me aqui a dúvida. Há claramente um pé do José Silva na bola, o jogo tem que ser interrompido, posse de bola para o Alvarense. E esta não quis entrar de Harris, mas voltando ao raciocínio de José Silva, só para terminar, lembrar que o número 4 do Futebol Clube do Porto vem de um jogo muito positivo, o jogo 2 frente ao Alvarense, onde a par de Troy DeVries foi o jogador mais valioso, com 18,5 de valorização, fez um duplo-duplo, 14 pontos e 10 ressaltos para José Silva. Corrige o segundo lançamento, o Joseph Harris acrescenta um ponto às contas do Alvarense.
10 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto, ganha por 30-20 a 5:45 de chegarmos ao intervalo. Fontete, Troy, de 3, volta a cair o triplo de Troy de Vries. Isto começa a ser complicado. O Porto está a fazer de 3 em 3, o Alvarense vai fazendo de 2 em 2 ou de 1 em 1. Isto começa a ser complicado. Os jogadores do Porto estão com a mão quente, como se costuma dizer no basquete, e isto pode ser um grande problema para a equipa do Alvarense neste momento. 13 pontos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto, que ganhando esta noite em Ovar, marca automaticamente presença na final do campeonato da Liga de Basquetebol. A propósito disso mesmo, dizer que a outra meia-final entre Oliveirense e Benfica está empatada a um jogo. Este fim de semana jogam-se 2 partidas em Oliveira das Meias. E Fontete agora fica maltratado depois desta tentativa de afundanço de Harris. Fontete é bem mais alto e depois também acaba por chocar com Harris, ali um toque na cara do gigante espanhol, que acaba por fazer falta. Harris vai para lance livre, Fontete fica tocado, mas para já nada que o impeça de voltar ao jogo. Agora uma atitude de fair play de Harris, que vai ali cumprimentar também Fontete. Um lance dividido, sem intenção, em que Fontete saiu um pouco mais maltratado. Volta à linha de lance livre Joseph Harris, há pouco falhou o primeiro, marcou o segundo. A ver, vamos o que acontece nestes 2 lançamentos. Volta a falhar o primeiro. E o melhor que pode fazer agora é converter o segundo. E lembrar que no último jogo o Harris não falhou qualquer lance livre, hoje está bem diferente, já falhou 2, não está assertivo como esteve no Dragão Caixa. Conseguiu 6 em 6, hoje já falhou 2. 2 em 4 para Joseph Harris, da linha de lance livre. Troy, daqui a pouco vai regressar Nick Washburn na equipa do Futebol Clube do Porto. Fontete, Troy de Vries, com Raven Barber pela frente, bastante mais alto o Raven Barber, mas o fim da jogada é igual a tantos outros. Mais um triplo para Troy de Vries. Impressionante, impressionante. Triplo ou 2 pontos? 2 pontos, Dois segundo pontos. o marcador, 2 pontos. Terá pisado a linha de 3 pontos. Arnett Tolman Há de chegar o jogo agora. fazer a leitura excelente. Não há pressa. Quem tem pressa é o Alvarense neste momento. Bem defendido agora pela equipa do Alvarense. Arnett Tolman também não consegue marcar. Pena. Posição privilegiada para fazer 2 pontos. Arnett. Miguel Miranda também não consegue marcar a equipa do Alvarense. José Silva com falta sobre o 4 do Futebol Clube do Porto. Mas o José Silva tinha que ser mais Rápido a soltar a bola. Claro que Aí é sim. disparado o Troy de Vries. Troy de Vries já estava completamente sozinho no ataque. Aquela bola tem que ser rapidamente, o passe tem que surgir lá. Não pode vir em drible ali tão lentamente. Não, mais rápido. O passe tem que ser mais rápido. Revendo aqui o último triplo de Troy de Vries, e desta vez com o jogador mais alto do Alvarense pendurado à frente. E a grande questão aqui é que Troy deixa sempre o defesa na dúvida. O defesa não sabe se ele vai parar a lançar, se vai fazer mais uma finta e arrancar para o cesto. E isto é a grande mais-valia de Troy e dos grandes lançadores. É que o defesa nunca sabe muito bem o que é que vai acontecer quando o jogador tem a bola na mão. E Troy nisso é exímio. E entretanto já reentrou Nick Washburn, entrou para o lugar de Fontete e dentro de momentos Moncho Lopes também vai fazer mais uma alteração. André Bessa vai se estrear na partida e entra para o lugar de Brett Tinsley. E que grande jogo está a fazer também Brett Tinsley na equipa do Futebol Clube do Porto, que de facto complementam-se muito bem. E desde o momento da chegada de Troy de Vries, que Brett Tinsley cresceu na competição. Não marca desta vez a equipa do Futebol Clube do Porto. José Barbosa, em passo apressado, tenta levar o Alvarense para a frente. Miguel Miranda, com falta, diz a equipa de arbitragem. Bola fora, Não. só. Não há falta nenhuma. Valiosa então, assim sendo, a ação de Arnett Tolman. Creio que foi ele que incomodou a ação de Miguel Miranda. É o público de Ovar a reagir mal, porque antes já queria uma falta de Nick sobre José Barbosa e depois também reclamaram uma falta de Arnett na tentativa de lançamento, mas pelo menos aqui de baixo só vi bola. Mas não sei se não ficou mesmo uma falta por marcar. De qualquer forma, discutível este lance. Posição para a formação da Alvarense. Jaime Silva.
mas o jogo continua interessante e o facto do Porto neste momento estar a ganhar por 14 não quer dizer rigorosamente nada. Alvarense de um momento para o outro tem jogadores com capacidade e tem bons lançadores para rapidamente equilibrar o jogo. Se mais depressa falava, mais depressa apareceu um lançamento triplo. Primeiro de Jaime Silva. Jaime Silva, jogador que faltou a Félix Alonso nos 2 primeiros e que dá um jeitaço para o treinador espanhol no jogo exterior, no lançamento de 3 pontos, porque Jaime Silva é mesmo o principal triplista desta equipa e agora um bom momento depois do triplo a conseguir ganhar a posse de bola ao Futebol Clube do Porto. Mau ataque do Futebol Clube do Porto, a conseguir dar a bola ao Alvarense e por isso o Moncho vai reagir também com uma troca. Vai regressar Miguel Queiroz, que começou muito bem a partida, entra para o lugar de Arnett Homem. Mas isto é a velha questão das arbitragens. Eu diria, sem questionar se é falta ou não, diria apenas que foi marcada a pedido. Pois, isto é mesmo uma falta marcada a pedido, porque faltas destas durante um jogo de basquete são às dezenas. Umas marcam-se, outras não. Porquê? E Nick nem estava assim tanto em movimento para ser assinalada uma falta atacante. Isto é claramente uma falta a pedido. Os árbitros não podem cair neste erro. Tem que ser um bocado mais condescendentes nestas situações, porque senão então vamos cair no erro. Ou pelo menos coerentes, não é? Esta há mais uma. Agora penso que bem marcada, mas há um bocado não descansou muito o Brad Tinsley, Miguel Marcos Monteiro. Vai já reentrar e também vai ter a companhia de Fontete nesta entrada. Sai Troy DeVries, Nico Osborne, que acabou também de fazer esta falta. Vai ali conversando com o Moncho e com o Rui Gomes, treinador adjunto, a tentar explicar o que tinha feito no ataque. Mas a verdade é que Moncho foi rápido a reagir logo com 2 trocas. Coloca Tinsley muito bem no jogo e volta a colocar o poste Fontete. No fundo, tirou os jogadores que têm 2 faltas nesta fase da partida. Estamos a 3:27 de chegarmos ao intervalo no pavilhão da Alvarense. 24 para o conjunto vareiro, 35 para o Futebol Clube do Porto. 11 pontos de diferença favoráveis à formação azul e branca. Miguel Miranda à procura de Joseph Harris. Perfeito o lançamento do gol da equipa de Ovar. E aproveita para baixar da casa das dezenas a diferença. Perde por 8, ganha por 8 a equipa do Futebol Clube do Porto. José Silva. André Bessa. Tinsley. Falta de Jaime Silva. A afastar de forma ilegal Alberto Fontete. Mas é isto que o Porto tem que ser inteligente. Aquelas 2 faltas ofensivas não são de grande inteligência dos jogadores do Porto. O Alvarense é típico da equipa de Ovar, sempre foi. É uma equipa que joga muito com o público, com o barulho, com a pressão sobre os árbitros. E se o Porto for nesse jogo vai ter problemas. Se o Porto se mantiver sereno, não fazer este tipo de movimentações nos ataques, porque os árbitros vão estar atentos e, pelos vistos, vão marcar. Se o Porto for inteligente a esse ponto, vai conseguir contornar rapidamente esta pequena desvantagem que teve agora. Vamos ver, principalmente Nicolas, que é um jogador que normalmente é penalizado com esse tipo de situações, tem que ter algum cuidado nisso. Há pouco o cesto que vimos de Joseph Harris transformou no melhor marcador da equipa da Alvarense. Tenta responder o Futebol Clube do Porto com o já famoso triplo à tabela. Marca Miguel Queiroz para a equipa do Futebol Clube do Porto, que assim volta a ter uma vantagem de 2 dígitos, 11 pontos favoráveis à equipa do Futebol Clube do Porto. Nick Novak, 2,5 para o intervalo. Joseph Harris, de novo Nick Novak, espaço para o lançamento de Nick Novak. A aproveitar o norte-americano do conjunto da Alvarense. Já se sabe que dar este espaço a Nick Novak não costuma dar grandes notícias para o Futebol Clube do Porto, que neste momento tem 4 faltas, tantas quanto a Alvarense, as 2 equipas com 4 faltas e agora Bessa quase a conseguir uma grande assistência, mas o Futebol Clube do Porto a conseguir salvar a posse de bola. A última falta da Alvarense significou a 3ª falta de Jaime Silva, por isso jogo algo condicionado num momento em que a Alvarense festeja porque consegue ganhar esta posse de bola ao Futebol Clube do Porto. Um ataque algo confuso, numa primeira instância conseguiram salvar esse ataque, mas depois acabou por não ter sucesso. Confuso mesmo, revendo aqui um triplo que para muitos é sorte, para outros é trabalho. A verdade é que seguramente já marcou mais de uma mão cheia Miguel Queiroz assim, o mais célebre
na final da Taça da Liga em Oliveira do Hospital. E o próprio já confessou que é um movimento que tem treinado muito e por isso sempre que Miguel Queiroz consegue esse triplo à tabela, os sorrisos no banco de suplente dos colegas são automáticos porque reconhecem a evolução do poste neste lançamento triplo à tabela. 8 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Passa ao tempo, menos de 1,5 para chegarmos ao intervalo. José Barbosa tenta libertar-se de Miguel Queiroz. Miguel Miranda, ainda José Barbosa a parar o drible, à procura de um companheiro de equipa, Joseph Harris. Raven Barber tem andado afastado do jogo. O Raven Barber não marca, ressalto para José Silva. Parado em falta o 4 do Futebol Clube do Porto, vai para a linha de lance livre. Muito bem, o Porto continua a manter-se tranquilo, consegue manter aqui uma margem ainda considerada boa. 8 pontos é bom para a primeira parte, não se desune pelo facto de o Alvarense ter marcado ali 2 triplos consecutivos. Portanto, o Porto está bem, neste momento está bem. Agora também está a aproveitar aqui o fator das faltas, também é importante. Continua a criar, continua a deixar o Alvarense sob muita pressão, o que é sempre bom e só favorece a equipa do Porto. Primeiro lançamento livre para José Silva. Tentam condicionar os adeptos do Alvarense. Não consegue marcar o primeiro 4 do Futebol Clube do Porto. Ele que é dos melhores da linha de lance livre, não é assim, Miguel? É verdade também é que acaba sempre de fazer referência a isso. José Silva é mesmo um jogador fiável da linha de lance livre, mas temos que deixar de falar porque qualquer dia deixa de ser. Ou somos nós ou é esta pressão de Ovar porque festejam cada falhanço nos lances livres como se fosse ponto da turma da Ovarense. A verdade é que esta pressão acabou por condicionar José Silva ou não, mas acabou também por dar essa sorte à equipa do Ovar. 2 lançamentos falhados por José Silva, nada normal na temporada do número 4 do Futebol Clube do Porto. E acreditem em casa que está mesmo um ambiente complicado para a equipa do Futebol Clube do Porto, positivamente complicado, bem entendido, nada de ilegal, por assim dizer. Estão muito em jogo os adeptos da equipa de Ovar. Excelente André Bessa. Isto não pode acontecer. O tempo de ataque. Não pode acontecer. André tem que ser muito mais inteligente e perceber que 6, 7 segundos no fim dos 24 tem que atacar o cesto rapidamente, tem que pedir um bloqueio direto. Os restantes jogadores da equipa têm que se movimentar, têm que criar linhas de passe. Tudo ficou à espera que o André decidisse alguma coisa. Ele atrapalhou-se ali um pouco com a bola, mas também o restante da equipa não ajudou muito. Portanto, os jogadores têm que ser um pouco mais perspicazes, criar rapidamente linhas de passe, porque o base precisa disso. O Porto não pode dar-se ao luxo de desperdiçar lances 30 segundos no fim, com 24 segundos queimados. Portanto, é preciso atacar o cesto. O Porto tem que atacar o cesto, tem que meter pressão na equipa de Alvarense, continuar a meter pressão na equipa de Alvarense. 26 segundos para chegarmos ao intervalo. 30 Alvarense, 38 Futebol Clube do Porto. Jogo parado para a intervenção dos 2 treinadores. Félix Alonso Garcia do lado do Alvarense. Aqui Moncho Lopes do lado do Futebol Clube do Porto. Sendo certo que o Futebol Clube do Porto vai para intervalo em vantagem. Certo. Não é. Vamos chegar ao intervalo e tu vais-me dar razão. É verdade que ainda faltam 26 segundos, mas 8 pontos de vantagem não são propriamente fáceis de recuperar em 26 segundos. Aqui vemos Jaime Silva, ausente nas 2 primeiras partidas, está de regresso à equipa de Ovar. Reposição para Nick Novak, com Ferraventura na equipa do Futebol Clube do Porto, nestes segundos finais do segundo período. E entra também António Monteiro, que esteve ausente dos 2 primeiros jogos, esteve com uma amigdalite que o tirou destes primeiros jogos das meias finais, hoje também a voltar a esta equipa. José Barbosa. Há uma diferença de 2 segundos entre o tempo que o Alvarense tem para atacar e o tempo que nos leva até ao intervalo. José Barbosa com André Bessa pela frente. A ajuda de Ferraventura, Nick Novak. Alguém está solto no ataque do Alvarense. Miguel Miranda de 3, não consegue marcar. Arnett.
a não perceber que o tempo estava praticamente a chegar ao fim. A verdade é que podia ter tentado um lançamento antes no meio campo. De qualquer forma, também seria difícil conseguir marcar. Tempo de intervalo no pavilhão da Ovarense. 30 para a equipa da casa, 38 para a equipa do Futebol Clube do Porto. 8 pontos de vantagem. Uma belíssima primeira parte da equipa do Futebol Clube do Porto. Nós vamos sair também para intervalo com a promessa de voltarmos daqui a pouco para continuar a acompanhar o jogo terceiro das meias finais do Campeonato da Liga de Basquetebol entre Ovarense e Futebol Clube do Porto. Até já. De regresso ao pavilhão da Ovarense, tempo de intervalo ainda no terceiro jogo das meias finais do Campeonato da Liga de Basquetebol. Ao intervalo, 8 pontos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto, ganha por 38-30, uma primeira parte onde a equipa do Futebol Clube do Porto chegou a ter uma vantagem de 14 pontos, foi aliás a máxima vantagem que uma das equipas teve em 20 minutos de basquetebol. O Futebol Clube do Porto que chegou a fazer um parcial de 14-0 sobre a formação da Ovarense, que depois, verdade seja dita, respondeu também com um parcial de 7-0 num jogo em que houve duas trocas de liderança durante a primeira parte e onde as equipas estiveram empatadas por 4 vezes. Na equipa da Ovarense o destaque vai para Joseph Harris, o número 12 da formação de Ovar, jogador norte-americano, marcou 12 pontos, é o único jogador da Ovarense que tem pontos na casa dos 2 dígitos. Do lado do Futebol Clube do Porto há 3 jogadores que conseguiram chegar a esse número. Troy DeVries é o melhor marcador do Futebol Clube do Porto, tem 11 pontos marcados. Brad Tinsley logo a seguir com 10, também com 10 Miguel Queiroz, têm sido os 3 melhores marcadores da equipa do Futebol Clube do Porto ao longo da primeira parte. De destacar também no jogo do Futebol Clube do Porto a incrível percentagem de lançamentos de 3 pontos, 9 em 15, um aproveitamento de 60% nos lançamentos de 3, favorável à equipa do Futebol Clube do Porto. E Rui, explicar a primeira parte e explicar o porquê do Futebol Clube do Porto ter 8 pontos de vantagem, muito se deve a esta extraordinária percentagem nos lançamentos de 3 pontos. Eu penso que se deve tudo a esta percentagem de lançamentos. Portanto, estar com 60% de triplos é simplesmente fantástico. E ainda por cima já são 9 triplos marcados, portanto são 27 pontos só de lançamentos triplos. O Porto tem 38, portanto é sinónimo de que os jogadores do Porto estão de mão quente, os jogadores do Ovarense demoram a acertar e começa a ser complicado porque o Porto tem 3, 4 lançadores muito bem. Se parar um é difícil, 2, 3, 4 torna-se extremamente complicado para a equipa do Ovarense. Contudo, eu penso que também o Porto manteve-se, acima de tudo, manteve-se bastante coeso. Eu penso que isso é que é importante e está a colocar o Ovarense sob muita pressão. O arranque agora da segunda parte eu penso que poderá ser muito importante. Se o Ovarense consegue ir rapidamente buscar o resultado, aí o Porto vai ter problemas, seguramente. Se o Porto conseguir manter o nível com que teve aqui em grande parte desta primeira parte, aí o Ovarense vai ter muitos problemas para eliminar, ou seja, para pelo menos ganhar aqui o primeiro jogo de casa.
Vamos ver. Troy entrou um bocado, quanto a mim, penso que ainda receoso da lesão. Depois foi-se soltando e começou a fazer pontos. Tinsley está muito bem e Miguel também, especialmente da linha de 3 pontos, também estão muito bem estes dois. Alvarense, entretanto, também começou a acertar da linha de 3 pontos. Os seus jogadores já começaram a perceber que tem mesmo, é obrigatório marcar, se querem ir buscar o jogo, se querem equilibrar o jogo, se querem ganhar este jogo, tem que marcar lançamentos exteriores. Porquê? Porque o Porto está a defender a zona e, portanto, torna-se mais fácil conseguir pontos fora. E se os jogadores de Alvarense não acertarem rapidamente os lançamentos, aí vai ser muito complicado. Miguel Miranda praticamente não entrou no jogo em termos de pontuação. Novak foi agora na parte final. Eris, quanto a mim, tem estado relativamente bem. Bárbara, bem no primeiro período, no segundo já desapareceu praticamente do jogo outra vez. Portanto, o Porto mesmo assim consegue condicionar aqui alguns elementos chaves da equipa de Alvarense. Se o Porto se mantiver assim, coeso, e mantiver aqui uma certa distância durante este arranque da segunda parte, eu penso que o Porto tem todas as condições para eventualmente arrumar aqui a eliminatória das meias finais. Se deixar o Alvarense se aproximar, aí vai ser complicado, porque o Alvarense joga muito com a emoção, com o público e perante o seu público, que felizmente está em grande número aqui na arena. O Alvarense pode ser um adversário muito complicado de contornar. Uma informação útil para os adeptos do Futebol Clube do Porto. Terminou há pouco no estádio Dom Afonso Henriques o jogo da última jornada do campeonato da Segunda Liga. O Futebol Clube do Porto B perdeu por 3-1 em Guimarães, sendo que o golo do Futebol Clube do Porto B foi apontado por Pité aos 41 minutos de jogo. Um jogo que serviu apenas para cumprir o calendário, porque, conforme é sabido, quer Vitória de Guimarães B, quer Futebol Clube do Porto B, já tinham a posição definida e os objetivos definidos também neste campeonato da Segunda Liga, que hoje terminou para a equipa B do Futebol Clube do Porto, que recentemente, no fim de semana passado, se sagrou campeã nacional da Segunda Liga do futebol português. Tudo apostos para o arranque da segunda parte, para o início do terceiro período, se assim preferir. 30 Alvarense, 38 Futebol Clube do Porto. A ver, vemos o que dá o resto do jogo, sendo que a Alvarense sabe que tem forçosamente que ganhar para forçar pelo menos um quarto jogo nestas meias finais. Raven Barber a suspender, Raven Barber a ficar curto o lançamento do 14 da Alvarense. Sim, com o Fonté à frente é obrigado a fazer muito arco no lançamento, é muito difícil lançar à frente do Fonté, ele é extremamente alto, tem uns grandes braços e continua. Tinsley mais 3 pontos, portanto isto vai ser complicado para o Alvarense. Os jogadores do Porto continuam muito certos, muito tranquilos. Penso que estão muito bem, estão a encarar o jogo muito bem e continuam a defender a zona. Contra lançadores às vezes pode ser complicado. José Barbosa a receber de Miguel Miranda, a marcar a formação da Alvarense por intermédio de José Barbosa. Pedro Bastos está no ataque, a equipa do Futebol Clube do Porto. Tinsley, bola dentro em Fontete, a fugir bem a Miguel Miranda, bem trabalhado pelo poste espanhol do Futebol Clube do Porto. Joseph Harris. Tem muita vantagem Fontete sobre o Miguel, é muito mais alto. Há que aproveitar essa exploração do jogo interior também. Nick Novak, José Barbosa a ficar solto, o 6 da Alvarense, desta vez não cai, grande ressalto para Raven Barber. E depois a falta de Alberto Fontete, que atira Barber para a linha de lance livre. Barber que está, desculpa Paulo, está há 10 minutos sem fazer pontos e sem ganhar qualquer ressalto. Tudo o que fez neste jogo de positivo foi no primeiro período, conseguiu 6 pontos no primeiro período e 3 ressaltos, e depois no segundo período completamente apagado, nem um ponto, nem um ressalto, e agora mais um lance livre falhado. O Raven Barber, que frente ao Futebol Clube do Porto ainda
não apareceu realmente para fazer moça aos Dragões e sabemos o valor que este jogador deu ao Alvarense na fase regular. Agora sim, passado 10 minutos, Raven Barber volta aos pontos. Tanta sabedoria que tu tens de números que ainda vais dar economista um dia. Economista. Fontete, Pedro Bastos, 10 pontos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto. Era bem visto por Pedro Bastos, ainda tentou a conclusão artística. Brett Tinsley. Turnover para a equipa do Futebol Clube do Porto e naturalmente reposição para a formação da Ovarense. Nick Novak tenta entrar em campo também como podem os adeptos da equipa da Ovarense. Joseph Harris, José Barbosa, talvez os dois melhores do conjunto vareiro. Barber. E com falta desta vez de Miguel Queiroz. Segunda falta do Futebol Clube do Porto já neste primeiro período e jogaram-se apenas 2 minutos do terceiro período. O Raven Barber a conseguir arrancar essas duas faltas no jogo exterior e lá vai ele outra vez para a linha de lance livre. Há pouco foi 1 em 2. Vamos ver se o Raven Barber consegue melhorar ou piorar. Piorar já não pior. A marcar o primeiro, o Raven Barber, a Ovarense a chegar aos 34 pontos, pode chegar aos 35 se Barber conseguir marcar este segundo lançamento livre. O que acontece? A manter-se a vantagem que o Futebol Clube do Porto trouxe do intervalo, 8 pontos de vantagem. Troy de Vries. Ainda Troy, Tinsley, Fontete. Miguel Queiroz, muito bem jogado pelo ataque do Futebol Clube do Porto. Fontete muito bem na assistência ao Miguel. 35 Ovarense, 45 o Futebol Clube do Porto. Novak. Harris. Barber. A chegar tarde Fontete, na opinião do árbitro Carlos Santos. E na opinião do próprio, parece que não houve falta nenhuma. Fontete não concorda com a decisão. O número 12 do Futebol Clube do Porto continua a tentar conversar com a equipa de arbitragem, a dizer que não existiu toque, mas a verdade é que lá vai outra vez Raven Barber para a linha de lance livre e o Futebol Clube do Porto já tem 3 faltas. Foi também a terceira falta de Fontete na partida. A merecer alguma atenção, digo eu, esta terceira falta de Alberto Fontete, e o digo eu, não só eu, porque vê lá, Miguel, quem está a aquecer. Já está Nico Washburn a aquecer. Moncho Lopes mal viu o Fontete a fazer a terceira falta, disse logo a Nico para se levantar porque é hora do espanhol descansar um pouco. Gestão de Moncho Lopes e mais um triplo, desta vez marca Pedro Bastos para a equipa do Futebol Clube do Porto. E a cara de desalento de Félix Alonso cada vez que entra um triplo do Futebol Clube do Porto, é difícil de não reparar o treinador espanhol a ter muitas dificuldades de defender este ataque exterior do Futebol Clube do Porto. 12 pontos de vantagem para a equipa azul e branca. Harris de 3. Não consegue marcar, ressalto para Miguel Queiroz, entrega em Pedro Bastos, marcação de José Barbosa, Brett Tinsley, solta em Troy de Vries, evita o primeiro, Troy de Vries, penetração, lance para fora, Pedro Bastos, sensivelmente da mesma zona de há pouco, mais um triplo para a equipa do Futebol Clube do Porto e nova paragem na partida, pedida pelo técnico Félix Alonso Garcia. Tem a máxima vantagem na partida a equipa do Futebol Clube do Porto, 15 pontos de vantagem sobre o Ovarense, ganha por 51-36 e Rui, se tivemos um bom Porto na primeira parte, neste início de terceiro período, estamos a ter um muito bom Porto. Muito bem, é impressionante a capacidade de tiro, lançamento atrás da linha de 3 pontos da equipa do Porto, está verdadeiramente notável. Por muito que os jogadores do Alvarense tentem fazer, torna-se extremamente complicada esta missão, porque parar Troy, sim senhor, a seguir quem é que temos que parar? Tinsley, mas Tinsley solta a bola para Miguel, Miguel solta a bola para Pedro, um deles vai aparecer sozinho e estão todos com uma percentagem elevadíssima. É extremamente complicado para a equipa e ingrato para a equipa do Alvarense, porque realmente os jogadores do Porto estão muito bem na linha de 3 pontos e há de aparecer sempre um sozinho. E esse que está sozinho marca. Portanto, é muito complicado. O Alvarense está a fazer um grande esforço defensivo para tentar fechar os seus lançadores
mas a partir do momento, e aqui muito bem, a equipa do Porto a explorar muito bem, a partir do momento que há uma primeira penetração, é obrigatório haver ajuda de alguém, já começa a haver aqui uma descompensação defensiva e, portanto, é uma questão de depois rodar a bola o mais rápido possível à procura do jogador que está sozinho. É isso que o Porto está a fazer e bem, e depois, por cima, com a eficácia do lançamento que estamos a ver. De todos os jogadores que lançaram de 3, Rui, só José Silva não conseguiu marcar, ele que até marca com alguma frequência e é um excelente lançador. Sim. Ou seja, ainda teríamos um quarto em condições normais a lançar de 3. Neste caso, Sim, temos com Miguel Queiroz, quinto. já fez 2 triplos também. Exatamente. Portanto, é muito complicado. Porque... E é isto que o Porto precisa. E agora tem que serenar. Os jogadores do Alvarense começam a desesperar, querem se aproximar rapidamente no marcador, vão começar a forçar alguns lançamentos triplos. Portanto, e o Porto tem toda a vantagem. Esteve lá dentro. E esta só não entrou porque não quis. Por um bocadinho mesmo. Barbosa, Nick Novak, sensivelmente da linha de lance livre, a marcar 2 pontos para a equipa da Ovarense, que tenta a todo o custo reentrar na discussão pelo jogo. Tem 13 pontos para recuperar, o que quer dizer que o Futebol Clube do Porto tem 13 pontos de vantagem. Troy com José Barbosa, bloqueio de Nico Washburn, falta de Barbosa. A grande questão é esta, e por isso é que Barbosa acaba por fazer esta falta. Troy força a penetração. A partir do momento que ele força a penetração, a defesa do Alvarense fica toda descompensada. E é isso que tem acontecido praticamente o jogo todo. E o Porto está a explorar, e muito bem. E de vez em quando explora o jogo interior. O Porto está a fazer um jogo muito inteligente. Falta de Joseph Harris sobre Troy de Vries. Segunda falta coletiva para a equipa de Ovar. Em poucos segundos, 2 faltas, mas os jogadores do Alvarense algo tranquilos em relação a isso, porque ainda não tinham qualquer falta neste terceiro período, por isso foi a segunda falta do terceiro período. O Futebol Clube do Porto já tem 3. Víamos Félix Alonso Garcia, vida complicada para a equipa da Ovarense, mas possível ainda. Há muito tempo para jogar em Ovar. Miguel Queiroz, Pedro Bastos, zona de conforto para Pedro Bastos, faz sensivelmente, aliás, não é sensivelmente, faz mesmo 3 triplos, isso sim, sensivelmente da mesma zona do terreno de jogo. Mas muito inteligente, o Porto a conseguir fazer penetrações, jogo interior, a equipa do Alvarense, claro que tem que fechar, e depois o Porto está sempre a descobrir o jogador que está em melhor posição de lançamento. Isto é trabalho, isto é treino, a equipa do Porto está claramente muito bem. A não conseguir garantir o ressalto, o Miguel Queiroz a tocar a bola para lá da linha final, a reposição para Nick Novak. Altura também para Félix Alonso fazer mais uma troca. Vai sair José Barbosa para a reentrada de Jaime Silva, que durante o segundo período, depois da terceira falta, foi para o banco de suplentes, e agora Félix Alonso a relançá-lo na partida. 4:43 para chegarmos ao final do terceiro período. Bárbara, Miguel Miranda, Jaime Silva. Não cai o triplo de Jaime Silva, garante o ressalto. Nico Washburn. Não há pressa agora, exatamente. Segurar o jogo, pausar. Obrigar os jogadores do Alvarense a desgastarem-se mais defensivamente. Troy, Tinsley. Bola lá para cima e mais 2 pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto. 18 pontos de vantagem para a formação azul e branca. 4 minutos e 10 segundos para o final do terceiro período. Grande exibição do Futebol Clube do Porto esta noite em Ovar. Harris, Miguel Miranda, devolve a Harris. Falta de Nico Washburn, diz a equipa de arbitragem. Sim, Carlos Santos, mais uma vez, Vai escolhendo. A falta não existe. É o Miguel Miranda que escorrega, é o Miguel Miranda que se desequilibra. Portanto, Carlos Santos há um bocado estava a intimidar Nicolas com uma falta técnica. Daí também a razão de Luís Lopes ter ido falar com o Mocho Lopes, a alertar que se Nicolas abrisse novamente a boca, entre aspas, lhe iria averbar uma técnica. Portanto, isto são faltas que são tiradas quase a pedido. Portanto, isso não pode acontecer, não é? Os árbitros têm que ser isentos. Pelo menos revela algum critério. Os árbitros têm que ser isentos nestas situações. Não podem ir por aí. Os jogadores estão-se a entregar, os jogadores querem jogar, querem ganhar o jogo, estão com o máximo de entrega. Portanto, os árbitros têm que ser isentos para um lado e para o outro. Vai passando o tempo lentamente, ou não fosse isto um jogo de basquetebol. Está na frente a equipa do Futebol Clube do Porto, 38 o Alvarense, 56 Futebol Clube do Porto. Reposição para Nick Novak.
Miguel Miranda com Pedro Bastos, enorme vantagem de estatura de Miguel Miranda sobre Pedro Bastos, entretanto a troca, Pedro Bastos fica com Nico Novak, lançamento do recurso, não consegue marcar a equipa da Ovarense. Chegar o jogo, não há pressa, exatamente, é muito bem. 3,5 para o final do terceiro período. Bastos. Troy. Bem feito por Troy da Vries. No momento da chegada de Bárbara, largou a bola com a ajuda da tabela. O Futebol Clube do Porto fica com uma vantagem de 20 pontos na casa da Ovarense. Ganha por 58-38 a equipa do Futebol Clube do Porto. Harris, bem jogado por Miguel Miranda, a explorar o jogo interior, a subir Joseph Harris e a marcar mais 2 pontos para as contas da Ovarense. Troy, de 3. Impressionante. A Félix Alonso a levar as mãos à cabeça, a dizer o que é que eu posso fazer para parar isto, porque se não é Troy é o Pedro Bastos, não é o Pedro Bastos, é o Tinsley. Está completamente doido com este lançamento do Futebol Clube do Porto. Qualquer treinador fica doido quando vê a sua equipa a tentar e não há maneira de parar nenhum jogador. Uma coisa é certa, os triplos do Ovarense são bastante menos que os do Futebol Clube do Porto, mas são mais ruidosos quando entram. Troy da Vries, 43 Ovarense, 61 Futebol Clube do Porto. Brad, Tinsley, Bastos. Não cai desta vez, garante o ressalto Miguel Miranda. Barber, Jaime Silva. Também não cai o triplo de Jaime Silva, recupera Miguel Queiroz. A grande questão Aqui agora também é se vai percebendo alguma, eu diria, algum desespero da equipa da Ovarense. Claro, mas é isso que o Porto, foi isso que o Porto procurou e é isso que o Porto tem que fazer. Olha, uma falta antidesportiva agora averdada à Bárbara, portanto, 2 lances livres de posse de bola. É isto que o Porto tem que fazer se quer sair daqui com uma vitória. E vamos lá ver se está em condições de continuar na partida. Nico Washburn, aparentemente sim. Tenta contestar a decisão. Félix Alonso Garcia, revendo aqui o lance, evita primeiro, sobe depois. Sim, mas depois deixa ficar o braço claramente com a intenção de puxar Nicolas ao chão. E o árbitro Luís Lopes aqui não hesita em marcar uma falta antidesportiva. Saúda-se aqui o cumprimento dos 2 jogadores. Linha de lance livre para Nico Washburn, 18 pontos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto, 1 minuto e 49 para jogarmos dentro deste terceiro período. Nick, que no último jogo no Dragão Caixa não esteve nada feliz na linha de lance livre. 5 tentativas, apenas 1 teve sucesso e agora também novamente a começar mal. Vamos ver se Nick tem mais sorte nesta segunda tentativa. Conseguir marcar à segunda, Nico Washburn, posse de bola ainda para a equipa do Futebol Clube do Porto, com Ferraventura de regresso ao jogo. Tinsley. Pressão sobre Brad Tinsley, a funcionar na perspectiva da Ovarense. Mais uma perda de bola sem lançamento para a formação do Futebol Clube do Porto. E mais uma troca nos Dragões. Sai agora Troy de Vries e reentra José Silva. Vai gerindo também, parece, uma questão física. Moncho Lopes, técnico do Futebol Clube do Porto. E vem aí mais uma também, não vai ser a única. Arnett Tolman para o lugar de Miguel Queiroz. 19 pontos nesta fase do jogo não são decisivos, mas de alguma forma permitem gerir a equipa de uma forma mais segura. Novak com Ferraventura. Arnett Tolman com Miguel Miranda. Novak. Troca defensiva na equipa do Futebol Clube do Porto. Ajusta novamente Ferraventura com Nico Novak. Jaime Silva conduz. Barber a perder o contacto com a bola. Excelente Ferran. Campo livre para Brad Tinsley. Marcar mais 2 pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto. E atenção que agora são 21 pontos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto. Um afundanço que dá a maior vantagem do jogo para o Futebol Clube do Porto. 21 pontos, e o que dizer depois de ter visto jogos tão renhidos, tão difíceis para o Futebol Clube do Porto na fase regular. Hoje os Dragões a conseguirem para já uma grande exibição e uma vantagem confortável.
Até tu estás a jogar bem. 52 segundos para o final do terceiro período. 43 Ovarense, 64 o Futebol Clube do Porto. Nick Novak na reposição. Jaime Silva de 3, ameaça apenas, tenta a penetração, descobre novamente Nick Novak. Também não cai o lançamento do base norte-americano. Ferraventura a dividir com Joseph Harris. Falta marcada ao jovem espanhol do Futebol Clube do Porto. E é a quinta do Futebol Clube do Porto. Fácil notar que Ferran não queria fazer esta falta, acreditou que ia conseguir ganhar a posse de bola, mas acaba por fazer a quinta falta do Futebol Clube do Porto, e isto quer dizer que a Ovarense tem a oportunidade de ir para a linha de lance livre. Moncho Lopes também vai aproveitar esta paragem para mais uma troca. É Tinsley que sai, também vai ali falando com o Moncho Lopes, e regressa Pedro Bastos. E quem não desiste é este público de Ovar, que mesmo a perder por 20 pontos continua a incentivar a equipa para a recuperação ainda neste terceiro período e depois também no último quarto período. Moncho Lopes a aproveitar para fazer mais uma troca de postos, até porque Nick já tem 3 faltas, as mesmas faltas que Fontete, já são 2 postos com 3 faltas, e a lançar António Monteiro na partida. Ferraventura, Pedro Bastos. 35 segundos para o final do terceiro período. Pedro Bastos com Nick Novak pela frente. Vai dando conta da jogada que quer Moncho Lopes no banco do Futebol Clube do Porto. 5 segundos para lançamento ao cesto da Ovarense. António Monteiro, interseção de Joseph Harris, previsível este momento do Futebol Clube do Porto no ataque. Aproveita a equipa da Ovarense para marcar mais 2 pontos por intermédio de Joseph Harris. 7 segundos para o final do terceiro período. Pedro Bastos conduz mais um ataque para a equipa do Futebol Clube do Porto. Liberta em Ferraventura, evita o primeiro, lança, fica curto, ressalto ainda a ser dividido, e a verdade é que chegamos ao final do terceiro período. 47 Ovarense, 64 o Futebol Clube do Porto. São 17 pontos de vantagem para a formação azul e branca, mas Rui, a história ainda não está contada. Não, hoje disso, faltam 10 minutos, falta muito tempo e já sabemos isto. Ovarense nunca desiste. O facto do Porto estar a ganhar por 20 pontos não quer dizer que o Ovarense não vai lutar até ao fim. Sendo certo que é o melhor Futebol Clube do Porto da época em Ovar. Sim, claramente. O Porto está bem, tem aqui uma ou outra pequenina quebra normalmente nos finais dos períodos, mas normalmente está a fazer os primeiros 5, 6, 7 minutos de cada período muito bons. E o Ovarense, com todas as suas forças, está a tentar evitar isso ao máximo, mas de facto hoje está quase impossível de bater esta equipa do Porto, porque os seus lançadores estão terríveis. Agora, isso é garantido, o Ovarense não vai desistir, portanto o Porto não pode abrandar, nunca. Se está a ganhar por 20, neste caso não por 20, por 17, tentar aumentar ainda mais, para depois poder gerir, se calhar, nos últimos 5 minutos. Porque se o Ovarense se vai aproximando, falta muito tempo, e 10 minutos em basquete é muito tempo. Eu já vi muitos jogos a 20 pontos e a serem virados num período, e normalmente basta um período. Há um período de desacerto, a outra equipa começa a acertar e tudo pode mudar. Mas concordas comigo se eu te disser que para isto mudar terá que haver uma Ovarense que até agora não foi vista, e um Futebol Clube do Porto que do mesmo modo também tem que jogar tão mal como nunca jogou ainda nesta partida. Sim, claro que sim. Mas é assim, nós sabemos que o Ovarense tem bons executantes. Temos noção perfeita disso. Assim como o Porto também os tem, e hoje estão muito bem. Os jogadores do Ovarense, se começam a acertar um pouco mais com o lançamento exterior, e se começam a meter mais alguma agressividade defensiva, se começam a recuperar aqui alguns pontos, pode haver ainda algum equilíbrio no jogo. Portanto, o Porto nunca pode baixar a intensidade como está a jogar hoje. Nunca, de maneira nenhuma, porque o Ovarense é uma equipa que nunca desiste. É típico destas equipas do Ovar nunca baixarem os braços. São extremamente aguerridos, lutam pelas posses de bola todas até à exaustão,
Portanto, a não ser que o Porto continue com aquela senda de triplos, e aí eu penso que o Alvarense se calhar é capaz de começar a baixar um bocado, a abrandar se calhar a intensidade. Se o Porto não continuar, aí só vamos ter Alvarense até ao fim, seguramente. Há aqui um fenómeno, Rui, é que se ao intervalo ter 60% de lançamentos de 3 pontos é ótimo, especialmente porque a equipa lançou 15 vezes, marcou 9, no final do terceiro período conseguiu subir essa percentagem. Lançou 22 vezes, marcou 14, tem 63,6% de percentagem de 3 pontos. É extraordinário. Da linha de 3 pontos é qualquer coisa fabulosa. Portanto, se já é considerado bom entrar um em cada 3, portanto, aqui estamos a falar que entram praticamente 2 em cada 3, portanto, é muitíssimo bom. Se somarmos a isso o facto de que o Porto não tem 4 ou 5 marcados, já tem 14 lançamentos triplos e nos marcados. ressaltos, Rui, o jogo está altamente equilibrado. 22 para o Alvarense, 23 para o Futebol Clube Pois, do Porto. eu penso que hoje o grande desequilíbrio está claramente na linha de 3 pontos. Portanto, o Porto tem 14 triplos, o Alvarense tem 5. Portanto, é uma diferença muito grande e é isto claramente que está a marcar o jogo de hoje. Portanto, Joseph Harris, Nick Novak, Miguel Miranda, arrisca de 3, não cai, ressalto para Troy de Vries. e agora o Porto tem que cada vez mais pausar o jogo, obrigar o Alvarense Prolongar ao máximo as a posses de bola. desgastar-se ao máximo em termos defensivos, e depois também não pode descurar o ataque. O Porto tem que forçar penetrações, tem que ir buscar penetrações dos seus postos, forçar para obrigar as ajudas, obrigar a lançamentos depois, a fazer passos para fora e lançamentos exteriores. Harris a conseguir ganhar a falta, creio que é Pedro Bastos quem a comete. Há pouco tinha outras opções, não optou pela melhor. Nico Osberg, pressionado também pela defesa da Alvarense, aqui revendo a entrada para o cesto de Nick Novak, e depois a luta ganha no ressalto por Joseph Harris. Avança mais uma vez para a linha de lance livre Joseph Harris. Montiel Lopes a responder com 2 reentradas no jogo a este bom início de quarto período da Alvarense. Reentrou o Brad Disley e também Fontete numa altura em que Harris, que no final do terceiro período era o melhor marcador desta partida, com 18 pontos, vai também ter a oportunidade para aumentar essa marca e aumenta mesmo. Harris, que ainda não teve um único segundo de descanso nesta partida. Félix Alonso a acreditar que é decisivo Harris jogar o jogo todo, para já, pelo menos no fim do terceiro período, 30 minutos completos. Miguel Miranda também com 28 minutos e Raven Barber também com 28, também sempre aposta. E do lado do Futebol Clube do Porto, o imprescindível hoje é para já Brad Tinsley com 27 minutos. Joseph Harris, que é o melhor marcador da partida, 20 pontos marcados para este excelente jogador do Alvarense, Brad Tinsley. Excelente na penetração, Brad Tinsley. Muito bem. É um jogador sem medo, ele lança de 3, ele para e lança de 2 ali à volta da área, ele penetra, muito bom, muito bem. Tinsley está num grande momento de forma e isto começa a ser complicado para os adversários, porque agora já são muitos jogadores em grande forma na equipa do Porto, portanto o que faz do Porto claramente um sério candidato ao título nacional. Grande jogador, Joseph Harris, a marcar de 3 para a equipa da Alvarense. 14 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto, 7:45 para o final da partida. Tinsley, Pedro Bastos, marcada falta no ataque a Alberto Fontete, e quem haveria de ser? Carlos Santos a marcar esta falta no ataque à equipa do Futebol Clube do Porto. Que acaba por ser a quarta de Fontete na partida e a segunda do Futebol Clube do Porto neste quarto período. Voltamos à velha questão. Os jogadores têm que ser também um bocado mais inteligentes. Não se podem movimentar, não se movimentam. Deixem-se estar quietos. O jogador que tem bola ou o jogador que está a sair do bloqueio é que tem que trabalhar no sentido de se libertar. Portanto, os jogadores do Porto aqui claramente têm que começar a ser mais eficazes. Luís Lopes a marcar agora falta a Miguel Queiroz neste lançamento sobre Jaime Silva. 3 lançamentos livres para a equipa da Alvarense, quando estava quase a esgotar-se o tempo de ataque da formação de Ovar.
mais uma vez, e aqui com a repetição é também mais fácil de perceber. Não me parece que tenha existido qualquer tipo de falta, mas... Segundo lançamento livre para Jaime Silva, também concretizado. Aqui a tentar reagir neste início de quarto período a equipa da Ovarense. Não marca o terceiro, Jaime Silva. 12 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Fontete. Troy. Pedro Bastos. A falhar a Alberto Fontete, mas ainda assim a garantir mais uma vez o ressalto. Tinsley. E falta. Quanto a mim, aqui há uma falta clara do... E com esta falta... Pois, lá está. Não é marcada uma falta sobre o Tinsley, é marcada uma falta à Fontete. E com esta falta, Fontete não pode jogar mais. É a quinta falta do espanhol do Futebol Clube do Porto. Esta falta ofensiva a tirar o poste da partida. E lá está o ar de desalento de Fontete. Não acreditar nesta última falta. Mas Montijo López a ver-se obrigado agora a colocar Arnett Tolman no lugar do espanhol. Nick Novak. André Pinto garante mais uma posse de bola à equipa da Ovarense. Jaime Silva. Miguel Queiroz. Salto defensivo para a equipa do Futebol Clube do Porto. 6:20 para o final da partida. 12 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Bola na mão de Miguel Queiroz. Tinsley. Troy. Pedro Bastos. Com Raven Barber. Arnett Tolman a jogar 1 contra 1 com André Pinto. Falta marcada ao 8 da Ovarense. É apenas a segunda falta coletiva da Ovarense. Tem já 4 a equipa do Futebol Clube do Porto. E a partir daqui, qualquer falta do Futebol Clube do Porto na defesa dá automaticamente linha de lance livre para a equipa da Ovarense. 6 minutos e 5 segundos para o final do jogo. Bastos. Tinsley. Troy. Curto. Miguel, aliás, Arnett Tolman. E bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. Paragem na partida também para uma limpeza e Félix Alonso a aproveitar para mais uma troca. Jaime Silva regressa ao banco de suplentes e à partida regressa José Barbosa. Nesta fase do jogo também começa a ser importante que o Porto faça pontos. Portanto, já passaram 4 minutos, o Porto fez 2 pontos neste período. É importante fazer pontos. Está bem que se abranda o ritmo do jogo, até porque a vantagem é claramente do Porto, mas é preciso atacar o cesto, é preciso fazer pontos. Não podem deixar de continuar a fazer pontos. Arnett, Troy. Excelente defensivamente Raven Barber. Não sei até que ponto é que não foi incomodado Troy de Vries por José Barbosa. E agora a cópia do outro lado. Raven Barber fechou a porta e Arnett Tolman dizer: calma aí que eu também sei fazer disto, e a fechar a porta ao Ovarense. Ainda assim mantém a posse de bola. A formação treinada por Félix Alonso Garcia. 5:40 para o final do jogo. 54 o Ovarense, 66 Futebol Clube do Porto. Reposição para Nick Novak. José Barbosa. Novak. José Barbosa. Joseph Harris. Barber. Falta de Miguel Queiroz. Atira Raven Barber para a linha de lance livre. Já experimentou tudo o Raven Barber na linha de lance livre. Tem 4 em 6. Com paragem na partida, tempo de intervenção para os dois treinadores. Moncho López do lado do Futebol Clube do Porto, Félix Alonso Garcia do lado da Ovarense. Tudo em aberto neste terceiro jogo da meia-final do campeonato da Liga de Basquetebol. A 5:28 do final do jogo.
O Futebol Clube do Porto ganha por 12 pontos, 66-54. O Porto ainda tem uma margem boa, 12 pontos, e o tempo vai passando, faltam 5 minutos e meio. Os jogadores do Alvarense começam também a ser pressionados pelo tempo, que agora já não há mais, é só estes 5 minutos, acabou. Agora o Porto está aqui a descurar uma coisa, que é muito bem a pautar o jogo, muito bem a baixar a intensidade e o ritmo do jogo, mas depois ali é preciso ser agressivo na hora de atacar o cesto, ok? Não podemos estar constantemente a querer esgotar os 24 segundos, a fazer lançamentos um pouco forçados, alguns deles, quando o Porto não tem necessidade nenhuma disso. O Porto tem necessidade de, a partir do momento em que o ataque não funciona, claramente procurar penetrações, tirar faltas aos jogadores do Alvarense. Mas o Alvarense, e como referi no início deste período, é uma equipa que não vai desistir, isso é garantido. Portanto, e agora sente que está numa fase do jogo em que ou consegue realmente ir buscar o resultado e aproximar isto o mais possível, ou então não vai ter hipótese e o Porto vai novamente distanciar-se, e eu penso que aí o Alvarense é capaz de desistir do jogo. Vamos ver, isto pode dar para os dois lados neste momento, são duas grandes equipas, vamos ver como é que o Porto reage, mas tem que fazer pontos, claramente. Marca o primeiro lance livre, Raven Barber. Admito que psicologicamente para o Alvarense baixar dos 10 pontos seja um primeiro objetivo concretizado. Sim, claramente. Até porque neste momento há precisamente 10 pontos a separarem as duas equipas, 56 Alvarense, 66 Futebol Clube do Porto, 5:25 para o final do jogo. Tinsley. Miguel Queiroz, Troy, Miguel Queiroz, Pedro Bastos, roubo de bola de Joseph Ferris, falta de Brett Tinsley. E o Futebol Clube do Porto com dificuldades no ataque, vai tentando gerir a vantagem que tem na partida. Linha de lance livre para Joseph Ferris. Eu penso que está a faltar aqui uma coisa que eu penso que pode ser decisiva para a equipa do Porto, que é o jogo interior. A bola, a partir do momento que entra dentro, os jogadores interiores têm que forçar claramente uma situação de 1 contra 1 para provocar desequilíbrios na defesa do Alvarense. O Alvarense está a jogar na esperança de fazer cortes, de sair em contra-ataques, e está a conseguir, porque o Porto está a cair no erro. Está a querer continuar a fazer jogo exterior, não está a sair neste momento. O problema é que o jogo interior não está a forçar penetrações. E eu penso que aqui era importante que os jogadores interiores, o Miguel e o Arnett, e eventualmente agora Nicolas que vai entrar, forçassem essas mesmas penetrações. E foi marcada a falta técnica a Brett Tinsley, correto? Antidesportiva, perdão. Sim, exato. 2 lances livres e posse de bola. Portanto, o jogo esteve a 21 pontos. Está a 8. Está a 8, pode ficar a 6 ou a 5, eventualmente. 5 minutos e 10 segundos para o final da partida. Portanto, mais uma troca de postos no Futebol Clube do Porto, talvez para corrigir esses erros no jogo anterior, que o Rui fez referência. Sai Arnett, reentra Nico Osborne. Novak. Com Pedro Bastos, ainda Novak. A não conseguir marcar, a garantir o ressalto Nico Osborne, e depois a falta de Joseph Ferris. Terceira falta da equipa da Alvarense, e seria bom também na perspectiva do Futebol Clube do Porto tentar tirar a quarta falta o mais rapidamente possível à equipa da Alvarense. Daí é um bocado ter referido que o jogo interior. Exatamente, para tirar faltas, obrigar a Alvarense a fazer a quarta falta o mais rápido possível, porque depois também sabem que ao mínimo toque é falta, é lances livres. E aí depois o Porto tem que os marcar só, mais nada. Tinsley. Nico Osborne. Brett Tinsley. Miguel Queiroz. Salto garantido por Nico Novak. Nova oportunidade para baixar a diferença para a equipa do Alvarense. A assumir o lançamento, Nico Novak, e a conseguir marcar. E 6 pontos de diferença entre as duas equipas. 60 Alvarense, 66 Futebol Clube do Porto. 4:18 para o final da partida. De repente, a Alvarense conseguir reduzir uma desvantagem que era muito confortável de 21 pontos no Futebol Clube do Porto para 6, mas também muito devido a uma má entrada dos Dragões neste último período. Já se passaram 6 minutos e o Futebol Clube do Porto fez apenas 2 pontos.
Bem, Miguel Queiroz a conseguir arrancar a falta e avançar para a linha de lance livre. Está, aliás, recuperou 11 pontos até este momento a equipa da Ovarense. É exatamente isto que o Porto tem que fazer. Bola dentro, forçar penetrações, tirar faltas. É isto que vai criar desequilíbrios novamente no jogo. Miguel Queiroz na linha de lance livre. Há já algum tempo que não marca. A equipa do Futebol Clube do Porto consegue marcar da linha de lance livre Miguel Queiroz. Chega aos 67 pontos a equipa do Futebol Clube do Porto. Segundo lançamento livre para Miguel Queiroz. Também concretizado, 8 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. 4 minutos para o final do jogo. José Barbosa. Nico Washburn no ressalto. Joga com Pedro Bastos. Organiza o ataque, o base do Futebol Clube do Porto. As duas equipas já ultrapassaram o limite de faltas. Qualquer uma delas vai para a linha de lance livre. Tinsley. De muito longe, Brad Tinsley. Grande ressalto para Nico Washburn. Excelente Nico Washburn. Muito bem. Grande lance do número 7 do Futebol Clube do Porto. De alguma forma a esfriar esta recuperação da equipa da Ovarense. Chegou a estar com 6 pontos ou a 6 pontos. A verdade é que primeiro Miguel Queiroz na linha de lance livre, agora Nico Washburn. Fizeram 4 pontos consecutivos para a equipa do Futebol Clube do Porto, que a 3 minutos e 28 segundos do final da partida fica com 10 pontos de vantagem. Muito bem, Nicolas aqui, e é isto que se pede muitas vezes a Nicolas, e é pena que ele não o faça mais vezes, que é a partir do momento que ele ganha bastantes ressaltos ofensivos, é um grande ressaltador, Nicolas. Mas aqui tem que subir com convicção para afundar, para tirar faltas, e ele muitas vezes encolhe-se demasiado, e é pena que ele tem esta capacidade e é pena não a explorar mais vezes. Reflexo imediato de Félix Alonso Garcia. Mal viu o cesto de Nico Washburn, prontamente a parar a partida. 3 minutos e meio do final do jogo. 10 pontos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto, que deu ideia de se desequilibrar, mas parece não ter caído, pelo menos até esta altura. A responder bem nestes últimos segundos, a fazer um parcial de 4-0 e a conseguir ter novamente uma vantagem na casa dos 2 dígitos. 10 pontos de vantagem, 60 Ovarense, 70 Futebol Clube do Porto, quando caminhamos para a fase das verdadeiras decisões nesta partida. Uma vitória dá lugar na final à equipa do Futebol Clube do Porto. Uma vitória da Ovarense atira o jogo para, aliás, atira a eliminatória para um quarto jogo, marcado para domingo às 6 da tarde. Miguel Miranda, Joseph Harris, este fácil para a equipa da Ovarense, também a explorar o jogo interior, a falharem as trocas na defesa do Futebol Clube do Porto. 8 pontos de vantagem para a formação azul e branca. Pedro Bastos. 3 minutos para o final do jogo. Troy. E o triplo de Troy de Vries. Fica a Ovarense a pedir falta. Vale o triplo de Troy de Vries. Mais um para o norte-americano. Parece que são apenas 2 pontos. Exatamente. É isso, corrigem o triplo que supostamente seria de Troy de Vries, mas a equipa de arbitragem a dar só 2 pontos ao lançamento, a considerar que Troy calcou a linha de 3 pontos, a linha da área. Está bem. 10 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Siga a banda. Não dá para ter a certeza, mas admito que bem a equipa de arbitragem. Bárbaro a trabalhar sobre Miguel Queiroz, mas depois é o próprio Miguel Queiroz quem garante mais um ressalto. Há que segurar, há que acalmar, abrandar o ritmo.
O Alvarense também não está a pressionar assim tanto, portanto, deixar passar o tempo, gastar... Aqui é uma altura em que pode-se eventualmente gastar os 24 do Porto segundos. marcar, tem tudo para acabar hoje a eliminatória. Miguel Queiroz. Não cai o triplo de Miguel Queiroz, ou pelo menos o lançamento de fora. O tempo está a passar, está a jogar a favor do Porto. 2 minutos para o final do jogo. Bola dentro, em Bárbaro. Bem trabalhado, depois uma asneira de Brett Disley. Exatamente, aqui não tem que fazer falta. Ou faz falta a sério, ele não pode subir, ou então não faz. E por isso mesmo é que Moncho reagiu com desagrado a esta falta, porque o Futebol Clube do Porto já atingiu o limite de faltas e se Brad sentiu que Bárbaro tinha essa vantagem, mais vale deixá-lo ir, porque assim é uma jogada de 2 e não de 3 pontos, como o Bárbaro consegue agora. Nós estamos os 3 sentados e ele é que está lá dentro. Claro. Eu percebo o que vocês dizem e têm razão, mas nem sempre há esta Não é fácil, nem sempre é fácil. gestão emocional. Exatamente, É não complicado. Não é. Tentou parar. A tentação é muito grande e aconteceu-me isso muitas vezes. A tentação lá dentro é muito grande, tentar tirar a bola ou tentar segurar o jogador. 7 pontos distanciam as duas equipas, 65 Ovarense, 72 Futebol Clube do Porto, 1-42 e Pedro Bastos na linha de lance livre. De qualquer forma, é o Futebol Clube do Porto quem está em posição privilegiada para arrumar esta eliminatória das meias finais do Campeonato da Liga de Basquetebol. Converte o primeiro o Pedro Bastos, 65 Ovarense, 73 Futebol Clube do Porto. Muito importante, nesta altura do jogo, converter os lances livres, dá tranquilidade à equipa. É importante que não se falhe um. E não falhou, 2-2 para Pedro Bastos, na linha de lance livre. Desconto tempo pedido por Félix Alonso Garcia, 1 minuto e 42 para jogar em Ovar. 9 pontos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto. O tempo está a passar, já não falta muito, embora 1 minuto e 42 em basquete seja muito tempo, mas são 9 pontos, o Porto está a fazer aqui uma boa gestão, demorou a encontrar a maneira de, mas a partir do momento que conseguiu colocar Alvarense com as 4 faltas de equipa, já conseguiu explorar essa situação. Foi pena, foi que não o tivesse feito mais cedo, e isso aí parte um bocadinho com os jogadores interiores, tem que ser jogadores mais ofensivos, porque através do jogo interior é que se vai obrigar que os jogadores da defesa do Alvarense se fechem mais. A partir do momento que se fecham, então aí os lançadores vão estar libertos. Como o Porto passou muito tempo a querer jogar por fora, o Alvarense nem se preocupou muito com os jogadores interiores, então foi roubando bolas e foi-se aproximando e equilibrou o jogo novamente e nada está decidido ainda. Grande ambiente no pavilhão da Ovarense esta noite, jogo 3 das meias finais do Campeonato da Liga de Basquetebol. Está muito perto de ser a primeira equipa a garantir um lugar na final do campeonato. A formação do Futebol Clube do Porto tem 9 pontos de vantagem a 1 minuto e 42 do final do jogo. Nas bancadas, os adeptos do Futebol Clube do Porto com um semblante mais otimista, porque olham para o marcador e vêm menos de 2 minutos para o final da partida e uma vantagem de 9 pontos. Do lado do Ovarense, umas caras mais apreensivas, mas ainda a acreditar nestes segundos, nestes minutos finais. Reposição para Miguel Miranda. José Barbosa. Quase roubava Troy de Vries, insiste José Barbosa. Tenta de 3 Nick Novak, não consegue marcar. Salto para Nico Washburn. Troy de Vries, a falta de Nick Novak. E pode muito bem ter sido o ponto final nesta partida, pelo menos na discussão pelo resultado. Este lançamento era fundamental, quanto a mim era fundamental para o Alvarense. Calha de entrar, aproximam o jogo e fica muito perigoso mesmo. Assim, agora vão ter que começar a recorrer às faltas. Se Troy marcar os 2, o Futebol Clube do Porto fica com 11 pontos de vantagem e será muito complicado para o Alvarense dar a volta. 10 pontos de vantagem agora, 1 minuto e 28 para o final do jogo. Fica curto o segundo lançamento livre de Troy de Vries, salto para Bárbaro, solta em Nick Novak, procura Joseph Harris. Bola ao ar, Quase.
Não conseguiu finalizar como queria Joseph Harris. Vai manter a posse de bola, a formação treinada por Félix Alonso Garcia. Reposição para Nick Novak. 1 minuto e 22 para o final do jogo. Barber, intromete-se Miguel Queiroz. Miguel Miranda de 3. Curte. Troy no ressalto. Ainda Troy com falta de José Barbosa. Vai novamente para a linha de lance livre, Troy de Vries. Bem, Troy ali a fazer uma pequena paragem, a obrigar José Barbosa a cair praticamente em cima e a tirar mais esta falta. E o Futebol Clube do Porto vai mesmo ser a primeira equipa a marcar presença na final do campeonato. Fica agora com 11 pontos de vantagem a 1 minuto e 14. Ainda tem um segundo lançamento livre, Troy de Vries, que mais uma vez ultrapassa os 20 pontos marcados, mas volta a não marcar o segundo. Joseph Harris. Aqui agora o Porto não tem necessidade de fazer faltas. Aí está, mais uma vez, Tinsley a distrair-se, mais 2 pontos e uma falta. José Barbosa a fazer uma possível jogada de 3 pontos. Penso que seria, nesta altura, eu tiraria mais depressa Tinsley. Quanto a mim, fisicamente está esgotado. Já não reage com a mesma intensidade, com a mesma velocidade do que propriamente Troy. 9 pontos de diferença no marcador nesta altura. Podem ser 8 se José Barbosa conseguir, e consegue marcar este lançamento livre. 1 minuto e 7. Nico Washburn. Na perspectiva da Ovarense, eu diria que a bola entrou no melhor jogador possível. E eu penso que aqui o Porto também tem que ser um bocado mais inteligente, ou seja, isto é o que o Ovarense vai procurar. Portanto, o Porto os seus jogadores têm que se movimentar de tal maneira rápido para evitar que o Ovarense rapidamente lhes toque para fazer falta. Nem sempre é fácil, bem sei, mas por exemplo, neste caso, Nicolas recebe a bola e tem um colega ao lado sozinho. Há que soltar a bola. Procurar o jogador solto, fazer rodar a bola, queimar alguns segundos, porque assim o relógio não anda. O Ovarense fez uma falta sobre um jogador que correu bem, portanto não faz lançamentos e deixa os jogadores sozinhos. Falhou os 2 lançamentos livres. Nick Novak, Joseph Harris a tentar de 3 e a não conseguir marcar. Ainda insiste a equipa da Ovarense. Miguel Miranda também não consegue marcar, garante mais um ressalto de Joseph Harris e também não consegue marcar. Pedro Bastos, roubo de bola de Nick Novak. Dá uma borla a equipa do Futebol Clube do Porto. Ainda Nick Novak, Miguel Miranda com o Miguel Queiroz. Tenta de 3, Miguel Miranda. E vai para a linha de lance livre. Miguel Miranda a 32 segundos do final da partida. E com esta falta, Miguel Queiroz é o segundo excluído do Futebol Clube do Porto. Primeiro Fontete com 5 faltas e agora esta falta que dá 3 lances livres a Miguel Miranda a tirar Miguel Queiroz da partida. E a verdade é que é fácil de reparar que Montijo Lopes a ficar muito insatisfeito com esta falta de Queiroz, mas já está feita e lá vai a Ovarense para a linha de lance livre. Sai Queiroz, a verdade é que ainda não entrou ninguém, mas vai entrar agora. É Troy de Vries que vai completar o 5 do Futebol Clube do Porto. Ainda com a possibilidade real de se aproximar do Futebol Clube do Porto, o conjunto vareiro. Não marca o primeiro, Miguel Miranda. Consegue marcar o segundo. Chega aos 69 pontos a equipa da Ovarense. Fica a 7 do Futebol Clube do Porto. E pode ficar a 6 se Miguel Miranda conseguir marcar este último lançamento livre dos 3 a que teve direito. A falhar propositadamente, a correr mal, porque Brad Tinsley garante o ressalto e depois é o próprio Miguel Miranda quem é obrigado a fazer falta sobre Tinsley.
31 segundos para o final do jogo. 7 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. E mais uma troca nos Dragões. Troy volta a sair. É Arnett Tolman que entra para o lugar do norte-americano, quando o Brad Tinsley aumenta a vantagem do Futebol Clube do Porto para 8 pontos de diferença. Nove agora, porque voltou a marcar. Menos de 30 segundos para o final do jogo. Barbosa. Conseguir marcar José Barbosa. Vale apenas 2 pontos. Nova falta sobre Brad Tinsley. 7 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. Arrasta-se este final de partida. Aqui revemos o último sexto da partida, marcado por José Barbosa para a equipa da Ovarense. Marca Brad Tinsley, mais um jogador que consegue fazer 20 pontos. Arnett a dividir com Joseph Harris. Bola para a Ovarense, diz um dos árbitros da partida. Olho de lince do árbitro que conseguiu Carlos Santos decidir esta posse de bola. Bárbaro. Falta de Nick Washburn. Vai para a linha de lance livre Revan Barber. – 17 segundos para o final do jogo. 71 Ovarense, 79 Futebol Clube do Porto. Falha o primeiro Bárbaro. Falha o segundo. José Silva no ressalto. A não soltar a bola, à espera da falta que aparece por Nick Novak. Creio que já não há grandes dúvidas no pavilhão. Está conhecido o primeiro finalista do campeonato da Liga de Basquetebol. Depois de ter vencido o Vitória de Guimarães por 3-0 nos quartos de final, o Futebol Clube do Porto aplica o mesmo resultado, 3-0, à formação da Ovarense. E pela primeira vez esta temporada vence no pavilhão em Ovar. E Félix Alonso, treinador da Ovarense, até já aproveitou para cumprimentar todos os jogadores, também o seu staff técnico, porque sente que este jogo já acabou e é também o final da época da Ovarense, e a dar um cumprimento especial por tudo o que a Ovarense conseguiu fazer nesta Liga de Basquetebol. Final da partida, vitória, grande vitória do Futebol Clube do Porto, 81-73 em casa da Ovarense. O Futebol Clube do Porto está na final do campeonato da Liga de Basquetebol, com Oliveirense ou com Benfica. As duas equipas defrontam-se sábado e domingo, daí poderá sair o outro finalista. Para já, missão cumprida e bem cumprida para a equipa do Futebol Clube do Porto, que sofreu neste quarto período, o Rui Santos, mas que fez também, à semelhança do que já tinha acontecido no Dragão Caixa, um belíssimo jogo. Sim, sem dúvida nenhuma, o Porto faz uma grande partida contra o Ovarense, num pavilhão que é extremamente difícil, com um adversário de grande valia, são os grandes jogadores também, os jogadores do Ovar, mas o Porto esteve muito bem. O Porto, nos primeiros 3 períodos, esteve simplesmente notável no capítulo do lançamento exterior, e foi isso que no fundo lhes garantiu praticamente a vitória de hoje. Também espero que tenham aprendido que o facto de estarem a ganhar por 20 pontos em basquetebol num período pode-se transformar numa derrota muito amarga. Portanto, não é o facto de estar a ganhar por 20 pontos em Ovar à Ovarense que já lhes permite relaxar ao ponto que o Porto esteve, ou seja, teve 6 minutos, praticamente 6 minutos e meio do último período com 2 pontos marcados, ou seja, correu o risco de eventualmente o Ovarense se aproximar ainda mais. Chegou a estar, se não estou em erro, a 6 pontos, portanto correu um sério risco o Porto aqui hoje em Ovar,
e sem necessidade nenhuma. Espero que os seus jogadores também percebam que há que baixar o ritmo do jogo, mas há que marcar pontos. Portanto, não é só baixar o ritmo, é preciso marcar pontos. Mas acho que o Porto faz uma grande meia-final, tem todo o mérito em passar à final, e agora é aguardar pelo próximo finalista. O Porto consegue praticamente, entre aspas, despachar Guimarães e Alvarense com 3-0, enquanto que agora o próximo finalista terá mais jogos, terá mais esforço. Portanto, vamos ver se o Porto consegue tirar algum proveito também dessa situação. Agora o Porto merece com toda a justiça estar na final deste campeonato de basquetebol. Ainda em tempo útil, depois desta análise do Rui Santos, Miguel Marques Monteiro com Moncho Lopes, o primeiro finalista do campeonato esta temporada. É verdade, é o primeiro treinador a conseguir garantir essa presença na final. Estou a falar naturalmente do treinador do Futebol Clube do Porto, Moncho Lopes. Primeiro, parabéns por atingir a final desta Liga de Basquetebol. Um jogo muito bem conseguido do Futebol Clube do Porto. Certamente tem alguns reparos a fazer, mas a verdade é que num terreno onde o Futebol Clube do Porto ainda não tinha conseguido vencer, hoje a conseguir vencer categoricamente. Sí, realmente tiñamos a idea de que algúns xogos perdidos neste campo podíamos ter vencido, ¿no? E sen pensar moito no pasado, as sensações da equipa eran moito boas, para nada intimidados ou sobre todo descrentes da nosa capacidade de poder vencer nun pabillón complicado con adeptos fantásticos. Conseguimos estar concentrados desde o primeiro minuto, estar sempre a frente no marcador, diferenzas moito grandes en determinados momentos que nos permitiron aguantar, ¿no? Aguantar a capacidade de recuperación do Ovarense, e agora no fin era máis que xogar básquet, era controlar emoções, tentar colocar na liña de lances libres os xogadores máis capaces ou máis acertados e defender como defendemos toda a serie, non? Acho que os tres xogos se caracterizan por un traballo defensivo impecável. Primeiro um 3-0 nos quartos de final, agora agradecer também o apoio dos adeptos do Futebol Clube do Porto que vieram aqui também em massa a apoiar a equipa, depois de uns quartos de final em 3-0, umas meias finais em 3-0, uma equipa certamente que vai confiante para a final. A outra meia final está um pouco mais renhida entre o Benfica e o Oliveirense. Tem algum preferido para encontrar na final? Non, a equipa que ficase de fora é a que eu prefería, porque a que chega a final de certeza será a mellor equipa das dúas, non? Facer 6-0 un playoff é moito bonito para este grupo de traballo. Realmente, mesmo hoxe, nós conseguimos sempre ver algunhas accións que gostaríamos que tivésemos capacidade de ir aprendendo e corrigir, non? A equipa mostra pequenas, já son pequenas lacunas de juventude, mas realmente ten outras coisas, que é moito espírito de luta, unha grande unión entre todos os atletas que compensa pois as lacunas que temos, non? Muito bem, muito obrigado, Montes, parabéns por atingir esta final da Liga de Basquetebol. O Futebol Clube do Porto, depois de conseguir um 3-0 frente ao Vitória de Guimarães nos quartos de final, a vencer ao Ovarense categoricamente nestas meias finais. 2 vitórias, primeiro no Dragão Caixa em casa e agora fora, a conseguir resolver logo no terceiro jogo. O Futebol Clube do Porto é a primeira equipa a garantir essa presença na final. Parabéns ao basquetebol do Futebol Clube do Porto a reaparecer na Liga de Basquetebol em excelente plano, a juntar à já conquista da Taça da Liga. Fica agora a saber que é o primeiro finalista deste campeonato da Liga de Basquetebol. A título de curiosidade, dizer apenas que Brad Tinsley foi o melhor marcador do Futebol Clube do Porto, 22 pontos, logo a seguir Troy Davris com 20 pontos. Do lado do Ovarense, o melhor marcador foi Joseph Harris com 27 pontos marcados. Não esquecer, amanhã bem cedo, a partir das 11 da manhã, ligação em direto ao Estádio do Dragão, por causa do Futebol Clube do Porto Boa Vista. Às 3 da tarde em direto no Porto Canal Hóquei Patins, Futebol Clube do Porto Valongo. Às 5 da tarde em direto no Porto Canal Sub-19, Académica Futebol Clube do Porto. E às 7 da tarde em direto no Porto Canal, o Futebol Clube do Porto Sporting em handball, jogo do 3º e 4º lugar. É tudo desde Ovar, boa noite, agradeço também como sempre a presença do Rui Santos e resta-me também desejar-lhe um bom fim de semana.